Pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de futebol aqui neste canal. Começando o nosso resumo desta segunda-feira. Iremos falar de Santa Cruz, Sport e Náutico a partir de agora aqui no nosso canal. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, comenta esse conteúdo, deixe seu like. É muito importante que você que está vendo agora esse vídeo, está assistindo, deixe o seu like, tá bom? Porque você deixando o like, esse conteúdo vai ganhar mais relevância. Então, esse conteúdo aqui vai ganhar relevância, então é bom que você nos ajude, né? Não paga nada, deixa seu like aqui, tá bom? E aumenta também as visualizações. Aproveita e pega esse link aqui e compartilha também com seus colegas, com seus amigos. Vamos falar muito de quem pode ser o treinador do Santa Cruz. Essa é uma interrogação, né, torcedor? Tem dois nomes. Eu vou falar daqui a pouquinho quem são esses nomes. Será que o Fábio Cortez vai continuar até o final do Campeonato Pernambucano? Segundo o presidente, ele quer isso. O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues. No Náutico, tem que manter o foco, né? O Hélio dos Anjos já falou sobre isso. Tem que manter o foco. 85% de aproveitamento nesse caminho aí, nessa primeira fase, mas ele já deixou claro, foco porque a segunda fase vai ser osso duro de roer. E no esporte é o caminho do Náutico, né? O esporte está numa franca evolução. Isso é muito bom. Eu falava isso no pós-jogo, né? Da vitória contra o Santa Cruz. Eu falei sobre isso muito. Você pode voltar aí o vídeo. Você vai ver que, de fato, o crescimento do esporte é bom. É um crescimento que alegra, que dá confiança e que enche de esperança o torcedor rubro-negro. Mas é um time que ainda tem muitas falhas. E agora, nesse período aí de praticamente 10 dias que o esporte terá, né, tem que reorganizar algumas coisas. Esses que foram contratados, que já foram inscritos no Campeonato Pernambucano, estudar de que maneira vai entrar no time, né, porque hoje lá no ataque, para você colocar o Cleison ou o Castilho, você teria que tirar o Barleta, o Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho não, que é um centroavante, né? Mas você teria que tirar para ali, por exemplo, o Gustavo Maia, né? Então tudo isso tem que ser bem analisado com muita calma para não perder aí o crescimento, tá? Que o esporte está tendo, né? Nesse momento. E eu vou falar também daqui a pouquinho sobre a minha seleção. Eu até postei lá no meu X a minha seleção dessa primeira fase, tá? Coloquei jogador do Retrô, coloquei jogador do Santa Cruz, coloquei do Náutico, do Esporte, tá? Salvo engano, foram dois do Esporte, mas daqui a pouquinho eu falo com vocês, explico aí essa seleção. Bora iniciar esse vídeo falando do Santa Cruz, né? Porque como hoje foi folga para o elenco do Náutico e também para o elenco do Esporte, a gente se atenta aqui a falar do Santa, que trabalhou nesta tarde sem a presença da imprensa após a derrota sofrida no Clássico. O que é que tem que aproveitar desse Clássico? Eu venho falando assim, o Santa Cruz evoluiu do último Clássico, tá? O Santa evoluiu. O jogo contra o Jaguar, o Jaguar foi rebaixado, ok. Mas o Santa foi superior, ganhou de 6-0, poderia ter sido 7, tá? E jogou bem. Porque às vezes você faz muitos gols no adversário, mas você não joga bem, né? Tem muito, mas muito, muito isso. No caso do Santa, não. Foi uma partida contra o Jaguar que convenceu. Isso é fato, né? Isso aí não tem como a gente negar. Mas é importante que a gente fale aqui e expresse que tem falhas. E o Santa não tem banco. A folha do Santa gira em torno de 1.200.000. E o Santa não tem banco. E o Santa, esses atacantes que o Santa trouxe, eu falo o Quirino, o Matheus Regis e o seu Robinho, desses três, o que está dando retorno é o Quirino, que não é centroavante. O Quirino não é centroavante, não é camisa 9. Tá? Eu me preocupei muito com a entrevista que isso aí não é novidade. O Arlen Menezes, ele concedeu uma entrevista para os meninos do Cast Coral. E nessa entrevista me preocupou muito quando ele falou que não olhava números para contratar. E é um absurdo, né? Estamos no futebol moderno e que precisa olhar sim os números.
Vai ser só os números que vão dar um direcionamento para poder contratar? Não. É o todo. Lesão, se o atleta se lesiona muito sim ou não. A questão de esquema tático para o meu treinador, se ele se encaixa, né? Tudo isso a gente sabe que é muito importante. Mas os números são importantes, sim. Não é à toa que Robinho está há mais de um ano sem marcar um gol. O Matheus Regis que diga. E o Quirino é que está dando retorno. Marcou 3 gols na partida contra o Jaguar, né? Já tem gols aí com a camisa do Santa, mas esses outros dois, na minha opinião, não renderam. Então, assim, se não tá bem, manda pegar o beco. E tem que montar um time. O Santa não tem banco e não tem um trio de ataque. Para você ter uma ideia, no jogo contra o Sport, o Cortez, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, o treinador, o interino, ele olhava pro banco e dizia, vou colocar quem aqui nesse banco? Eu não tenho ninguém aqui. Ah, mas é o menino da base, que poderia ter sido utilizado melhor do que tivesse colocado o Robinho. Acho que o Vini teria sido bom se tivesse colocado. Mas aí fica aquela história, botar um menino no fogo desse. Mas se tá lá é porque, na minha opinião, tem competência para isso. Enfim, acho que o Santa parecia que ter contratado bem por se tratar de atletas que estavam ali uma série acima, mas na realidade trouxeram jogadores que estavam no banco. Ou seja, jogadores que não estavam sendo utilizados. Então, para mim, foi um erro. E se tiver a oportunidade de desfazer esse erro, desfaça. Desfaça. Tá? Manda os dois pegar o beco. Matheus Regis, Robinho, Quirino fica, André precisa evoluir, senão vaza também. Acho que o Santa não pode vacilar, não. Não pode vacilar. Olha, o presidente do Santa Cruz, ele conversou com o pessoal do GE, tá? Inclusive, eu até mandei uma mensagem para ele também. E tudo indica que ele quer que o interino finalize o campeonato pernambucano. Se isso realmente se confirmar, na minha opinião, é um acerto, tá, gente? Porque, veja, o mercado não está fácil. O Santa está buscando a contratação, está conversou com o Luizinho Vieira, que saiu do Confiança, e com o Gerson Testoni. O Gerson esteve jogando contra o Santa Cruz no ano passado, tá? Ali nas oitavas da Série D, não perdeu para o Santa, e a forma de jogo dele agressiva para cima, com um time fraco, que era o Altos, chamou muito a atenção do torcedor, tá? E esse treinador que está, né, à frente do Atlético Piauiense, inclusive é o líder do campeonato piauiense, que também não é lá muitas coisas, né? Não é lá muita coisa. Então, assim, mas de qualquer maneira, estamos falando de um treinador que agradou quando passou aqui para fazer um jogo contra o Santa Cruz. E o Santa fez uma sondagem por esse treinador, fez uma sondagem também ali pelo Luizinho Vieira, que agora está no mercado. Agora, se confirmar de fato que o Fábio Cortez vai finalizar o campeonato pernambucano, tá? E for batido ali o martelo, na minha opinião, é um acerto. O time dele evoluiu, a jogada do gol é uma jogada trabalhada, participação ali de Patrick Alain, participação de Eurico Lima, tá? O William Júnior também participou da jogada, então isso foi uma jogada trabalhada. Então a gente vê que teve uma jogada trabalhada, é um time que é mais consciente, é mais organizado, segurou o Sport, poderia ter vencido o Sport. Foi um clássico que o torcedor observa diferente, apesar da derrota, apesar da chateação, apesar da onda, né, que o adversário tira. Mas assim, o Santa evoluiu, tá? O Santa evoluiu. Isso quer dizer que tem que efetivar o Fábio Cortez? Eu digo que não. Mas tem que dar essa oportunidade para ele. Tá? Porque no ano passado, claro que a gente precisa ter uma diferença de camisa, de peso, de história, mas o Retrô tinha o Íris, vocês vão lembrar do Íris, que foi o substituto do substituto do substituto. Por quê? Chegou lá, 3 treinadores foram embora e o Íris terminou o Campeonato Pernambucano jogando a final contra o Sport. E por muito pouco não foi campeão. Não foi campeão. Que eu acho que o Retrô errou quando mandou ele embora. Tá? Mandou ele embora, o Retrô errou. Mas assim, se essa é uma oportunidade, se dá, então continua com ele. O time está em evolução, tá? É verdade que ele não tem peças, mas ele precisa encontrar um caminho, tá certo? Por mim, acho que ele não escalaria mais nem Robinho, nem o Matheus Regis.
E iria com o menino da base. A cara e a coragem, segurar o que está ali dando certo, que é a Onzena, e utilizar os meninos da base mais um pouco. Ali o Vitinho, tá? O Vitinho no segundo tempo sumiu, mas no primeiro ele conseguiu. Em alguns momentos, não foram todos os jogos, mas ele assim, não foi todo o jogo, mas ele conseguiu. Então, assim, tem margem para evolução. Agora, Robinho e Matheus Regis tem, não. Infelizmente. Pelo menos eu quero queimar minha língua, mas nesse momento não tem. Não tem mesmo. São dois atletas que não conseguem entregar. Matheus Regis, o Santa estava vencendo por 6-0 e ele chegou numa bola e ele tenta o cruzamento, que é uma coisa bizonha. Nem jogador de várzea faz aquilo ali. Então acho que isso é que precisa ser visto. Revisto urgentemente no Santa Cruz. E uma folha que é mais de 1 milhão. Tem clube de Série B que está jogando aí seu campeonato que não tem essa folha. Então o Santa tem que ser cobrado sim. Tem que ser cobrado sim. Tá? Diretoria, quem montou, tem que ser cobrado sim. Não tem condição. O problema do Santa hoje está no ataque. Não é na defesa. Nem é no meio campo. Porque o Andrei tem margem para crescimento. É bom jogador. Já falei isso aqui, volto a repetir. Tá? Só que, aos poucos, ele vai pegando confiança. Mas o Santa tem jogadores ali no setor do meio de campo. Balotelli, Pedro Favela. O Gabriel Galhardo, que consegue entregar. Dá para trazer outro volante. Tem um Fabiel, caminho da base, que é volante. Mas no ataque, o Santa está com uma dor de cabeça. Liberaram o Tiaguinho. Liberaram o Giovani, que está no Barra. E o Santa não tem ninguém. O Santa não tem jogador de lado. Tem que trazer 2. Ou 3. Tá? Tudo indica que o Ariel já vai treinar essa semana. Então, se treinar é importante, até porque o jogo já é na quinta-feira contra a equipe de decisão. Essa partida que deve acontecer em Goiânia. A gente fala deve porque tudo nessa federação pernambucana muda. Então, a gente fica sempre no campo da incerteza. Mas essa segunda fase, o Santa recebe não, né? Vai até o José Dionísio do Carmo, em Goiânia, para fazer esse jogo na quinta-feira. Horário porcaria, viu? Um horário porcaria esse horário. Horário ruim. Quinta-feira, 4h30 da tarde, um meio de semana. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo. É um suco de campeonato pernambucano. Mas assim, tem esse jogo, né? Decisão e Santa Cruz. Na quarta-feira tem Maguari e Retrô no Arthur Tavares de Melo. E aí a tendência é que o jogo do Santa Cruz tenha torcedor. Mas até o momento não foi confirmado nada pela federação. Vai ter uma vistoria lá para saber se realmente vai ter capacidade para receber o torcedor. Se for receber, vai ter que fazer uma arquibancada ali, né? Improvisado, uma arquibancada ali para receber um público acima de 10 mil. Porque esse é jogo, né, para 5, 6 mil torcedores, 7 mil torcedores. A capacidade do Sesc Goiânia é para 5 mil torcedores. Então veja que está bem abaixo ali daquilo que diz o campeonato pernambucano, principalmente nessa reta final. Olha, falando agora eu falei muito pouco do esporte, do Náutico, porque eles estão, né, hoje não teve jogo, né, não teve trabalho. Mas o esporte aguarda o adversário, né, entre Retrô e Maguari, e o Náutico vai aguardar o resultado entre o seu adversário de decisão e o Santa Cruz. Olha, o Zé Lucas, do esporte, esse atleta, ele só deve estrear no esporte, talvez, na semifinal. Talvez. Mas eu acho muito difícil. Então, a tendência é que ele só estreie ali na final. Nos jogos da final. Tá? Estão tendo muito cuidado com ele, né? E eu concordo, tem que ter muito cuidado com esse jogador. É uma joia do esporte. Tá sendo lapidado também ainda. E tá tendo todo um cuidado com ele ali para não trazer nenhum prejuízo, né, para o atleta. E ele tá tratando de uma lesão, né? E realmente é aquela situação, né? Ele teve uma fibrose muscular. Esse é o nome da lesão. Deixa eu ler aqui. Ele teve uma lesão que ocasionou a fibrose muscular. Ele estava se recuperando de uma lesão e essa lesão ocasionou aí a fibrose muscular. Então, ele está se tratando e a tendência é que só lá para final mesmo do campeonato é que ele esteja à disposição para estrear com a camisa rubro-negra, tá? Ou seja, só na final. Se for, ou então até antes. Mas é isso mesmo, tá, torcedor? Porque o esporte está aguardando o adversário, só vai jogar realmente na final, então a tendência é essa mesmo, que ele só estrele na final, ou no primeiro jogo, ou no último jogo, pelo menos estando ali no banco do técnico Roger Silva. Como eu falei, o esporte está numa crescente, o esporte está
se organizando, está conseguindo entregar, está conseguindo jogar. Então já vê um esporte mais encorpado, um esporte mais seguro nas decisões, apesar de alguns erros, que é natural, mas assim o esporte tem. Já pelo lado do Náutico, o Náutico se reapresenta só amanhã, terça-feira, é o caso do Sport também, mas o Náutico também vai trabalhar bastante. Sabe que se for Santa Cruz, aí é mais difícil, tá, gente? Que é um clássico, né? E a tendência é que isso aconteça, então tenhamos ali Náutico e Santa Cruz nas semifinais do Campeonato Pernambucano, mas primeiro temos que ver a evolução também do jogo do Santa, porque também não é assim, né? A bola só, como se diz, né? O futebol é jogado, o lambarino é pescado. Acho que é isso, tá? Se for errado, me perdoe. Mas assim, o Náutico que vai aproveitar esse ato aí de quase 10 dias para poder recuperar jogadores. O Auremir, que é reserva, tomou uma pancada na cabeça. Meu amigo, o que esse rapaz sangrou no jogo passado não foi brincadeira. Inclusive, ele saiu, antes mesmo do jogo acabar, já pegou o carro e veio para o Recife. Né? Então amanhã com certeza deve fazer um exame ali de imagem, e aí o Náutico deve detalhar melhor. Tem a situação do Jonas Toró, no adutor ali, se recuperando, e também o Reginaldo. O Reginaldo também sentiu ali uma fadiga, né? Na verdade, ele tomou uma pancada no jogo contra a equipe, salvo engano, acho que foi do Retrô, ou foi do Decisão. Agora não me recordo. Não, foi contra a equipe do Jaguar, salvo engano. Foi isso mesmo, que ele fez o gol, deu passe para gol. Ele tomou uma pancada nesse jogo e de lá para cá ele não se recuperou ainda. Então, é um atleta que o Náutico vai aproveitar essa semana para recuperar esse jogador. Então, essa semana aí de trabalho livre, sem jogo, pensando apenas no seu adversário, que ainda não sabe quem vai ser, mas pensando mesmo, são 2 semanas de trabalho, né? Porque o primeiro jogo da semifinal para o Náutico é no dia 11 de fevereiro. Então, são 2 semanas de trabalho e uma semana que vai ser aproveitada aí pelo técnico Guilherme dos Anjos, também Hélio dos Anjos, que deixou claro, viu? Vamos ficar em alerta. Próxima fase não vai ser fácil, não. Então, beleza, tivemos um aproveitamento de 85%, melhor ataque, sofremos poucos gols, mas a segunda fase vai ser ainda mais difícil. E vai ser mesmo, tá, gente? Vai ser mesmo. Então, o Hélio dos Anjos está corretíssimo. Não chega mais ninguém para reforçar o Náutico, tá? O Léo Jance, ele estreou, tá? Tomou até um cartão amarelo, estreou contra o Vitória, mas não chega mais ninguém para reforçar para o estadual. Quem chegar agora é para o campeonato Brasileiro da Série B. É isso, galera. E minha seleção, para a gente finalizar esse vídeo, minha seleção de jogadores, tá? Meu time, que eu posso fazer trabalho como seleção após essa primeira parte da competição, eu escalei dessa maneira. Eu quero ver se vocês concordam comigo e fiquem à vontade também para discordar, tá, torcedor? Que é importante. Vamos lá. Eu escalei assim. Rock Kennedy no gol. Arnaldo na lateral direita. A dupla de zaga, Eurico e Marcelo Aju. E a lateral esquerda com Yuri Silva. O meio campo, Samuel, do Náutico. Hadley, do Retrô. E Dodô, do Náutico. E no ataque, Vinícius, Paulo Sérgio e Barleta. Essa foi a minha seleção, tá? Que eu escolhi ali para essa primeira parte do Campeonato Pernambucano. Eu vejo dessa maneira que quem se destacou, o Hadley, né? Muito bem, sempre nos seus jogos. Barleta foi o nome do clássico. Paulo Sérgio e Vinícius se entendendo muito bem. O Yuri Silva foi bem. Eurico Lima e Marcelo Aju, na minha opinião, os destaques. Arnaldo na lateral direita, sim. Samuel, menino da base, se destacando bem. Dodô, não vou falar, que é o melhor medo hoje do Campeonato Pernambucano. E Roquene, na minha opinião, foi o mais exigido, tá? Nesse campeonato. Foi exigido contra o time do Náutico, apesar que ele tomou aquele gol, né, do Dodô, mas ele fez boas defesas. Contra o Maguari, em uma partida, ele fechou o gol. Contra o Sport, ele pegou muito também. Tá? Então, na minha opinião, o Roquene foi o melhor goleiro dessa primeira parte do Campeonato Pernambucano. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e comenta muito esse conteúdo, tá bom? E não esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Esse foi o nosso resumão desta segunda-feira. Aquele abraço e até qualquer hora, galera. Fui!